Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está no canal EBD Já. Eu sou Renato Rodrigues e hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico. Nós vamos falar sobre o anticristo, né? E com a pergunta: será que ele já está no nosso meio? Mas antes eu pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações, né? E compartilhar com seus amigos para que outros possam ter acesso também. Vai passar aí o nosso canal no Instagram, né? Segue a gente lá no Instagram, acesse o site, porque tudo que eu falo aqui é sempre um multicanal. Você vai ter informações complementares no Instagram, você vai ter também muita informação bacana no site lá, tá? Então ajuda a gente lá para poder estar aumentando nossos seguidores lá, tá conseguindo fazer mais trabalhos lá também, tá bom? A pergunta é: o anticristo, ele já está entre nós? Mitos e verdades revelados. Então vamos analisar o que a palavra, a Bíblia, vai nos falar sobre a figura do anticristo, se ele já está no nosso meio, né, ou não. Sempre eu tenho dito que as coisas que eu tenho aprendido nos últimos dias, que a minha principal fonte de estudo hoje tem sido um curso que eu estou indicando sempre aqui, que é a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá? Se você não conhece o curso, ele é um curso que sai uma aula toda quarta-feira, né? Onde a gente está estudando lá a Bíblia do zero, desde de Gênesis, e a gente vai estar estudando até Apocalipse. Então é um curso muito bom, você aprende conteúdos acadêmicos sérios ali. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Se você quiser, entra lá para conhecer. Vamos lá então. Primeiro ponto que nós vamos colocar aqui é o que é o anticristo, né? Por que essa pergunta, o que é o anticristo? Porque, de repente, muitas pessoas ainda não sabem literalmente o que é. Então, a definição aqui é: o anticristo ele é uma figura mencionada na tradição cristã, frequentemente associada ao mal e à destruição. Ele é descrito como um líder poderoso que se opõe a Cristo e aos seus princípios, ou aos princípios do cristianismo. Então, o anticristo ele é uma figura que ele se tornou o principal opositor de Cristo, quando se fala na grande reencarnação do mal aqui na Terra, se transformou a figura do anticristo. Dado a isso, sempre que aparece uma coisa muito forte, seja uma perseguição muito grande, um perseguidor muito grande, um opressor muito grande, é normal que as pessoas tendem a associar já aquele opressor ao anticristo. Então, algumas pessoas ao longo da história, elas já foram associadas ao anticristo. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, alguns para vocês terem noção. Nero, né, tem uma referência lá em Apocalipse 13, 18, ele foi amplamente considerado como um dos primeiros anticristos, né? Nero ele foi um dos principais opositores do cristianismo lá no início, né? E Nero viveu entre 54 e 68, ou seja, foi uma época que ainda o cânon do Novo Testamento estava sendo escrito, né? Então Nero ele acredita que ele colocou fogo em Roma e atribuiu esse fogo aos cristãos e começou toda essa grande perseguição. Ele foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas a serem chamadas ou consideradas como anticristo. Outros teólogos, escritores, associaram as conquistas de Napoleão Bonaparte como uma figura anticrística. Então, Napoleão também foi considerado anticristo. Napoleão que viveu de 1769 a 1821. Outro que foi considerado anticristo foi o líder nazista Adolf Hitler, que viveu, né, entre 1889 e 1941. Outros nomes, fora esses que eu coloquei aqui, também já foram chamados de anticristo. Por exemplo, Mussolini, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, né? Alguns papas, né, já levaram também o nome de serem anticristo. Onde a Bíblia ela nos fala do anticristo? Então aqui nós temos alguns locais, olha, que a Bíblia nos aponta o anticristo, tá? Daniel 7:8. Aqui menciona a visão do profeta Daniel
descrevendo um chifre pequeno que se levanta entre os outros chifres, simbolizando a ascensão do anticristo. Não estou entrando em detalhes aqui sobre o capítulo 7 de Daniel, mas é para você ter uma noção que entre vários símbolos que aparecem ali no capítulo 7, o chifre pequeno que aparece no meio dos outros chifres, né? Esse chifre pequeno simboliza a ascensão do anticristo. No Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, o apóstolo Paulo adverte sobre a vinda do homem do pecado, tá? Que se opõe a Deus e se exalta acima de tudo o que é chamado de Deus. Também é uma referência ao anticristo. E em Apocalipse 13, nesse capítulo é mencionado a besta que surge do mar, que representa o anticristo, exercendo autoridade sobre a humanidade e perseguindo os seguidores de Cristo. Agora eu vou mostrar para vocês, e aqui, irmãos, nós estamos gerando uma ideia do anticristo para a gente poder entender essa resposta, se o anticristo já está no nosso meio ou não, tá bom? Então vamos continuar aqui. Alguns teólogos, pessoas renomadas, que defendem ou defenderam a ideia de que o anticristo já está no nosso meio, tá? Então eu destaquei 3 aqui, tem mais, mas por causa do tempo do vídeo, eu destaquei 3 pessoas importantes que defendiam que o anticristo já estava no nosso meio. O primeiro aqui foi Martinho Lutero. Ele destacou que a corrupção da igreja destacou a corrupção da igreja, e acreditava que o anticristo estava atuando no sistema religioso da época, tá? Então, quando ele olhava o sistema da igreja católica da forma que estava, né, ele entendia que aquilo poderia ser uma ação do anticristo atuando naquela época. Outra pessoa que nós podemos destacar, que era um teólogo renomado, né, e que defendia que o anticristo já estava no nosso meio na sua época, foi Charles Spurgeon, né, um grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores, né? Ele defendeu que o anticristo ele é uma presença contínua na história, manifestando-se por meio de líderes políticos e religiosos ímpios, tá? Então Charles Spurgeon também é um dos que defendem, ou defendiam, que o anticristo ele era uma presença, né? E essa presença era uma presença contínua até Jesus voltar, e ela era manifestada através da política e da religião, dos líderes políticos, dos líderes religiosos, através da corrupção e da impiedade ali, tá bom? E coloquei por último aqui Calbart. Ele interpretou o anticristo como um princípio espiritual presente no mundo, uma negação da verdade e do amor divino. Então, aqui tem 3 teólogos famosos, tá? Com 3 perspectivas e interpretações diferentes acerca do anticristo, e que todos concordavam que sim, o anticristo, quer seja uma pessoa, quer seja uma presença, quer seja uma influência, ele já estava atuando no nosso meio. Então, se eles vivessem hoje, eles diziam, sim, o anticristo já está no nosso meio. Porém, tem outros teólogos, outros famosos, pessoas estudiosas nessa área, que também defendem que não. E aqui eu peguei então o outro lado da moeda. Teólogos que defendem a vinda do anticristo somente na grande tribulação. E um deles é Hal Lindsey. A sua interpretação do livro de Apocalipse o levou a acreditar que o anticristo surgirá durante a grande tribulação. O outro foi Tim LaHaye, né? O autor da série Deixados para Trás, defende que o anticristo será um líder mundial maligno durante a grande tribulação. E John Walvoord, não sei se eu estou pronunciando certo, ele é um notável estudioso bíblico que sustenta que o anticristo se manifestará como um líder global durante a grande tribulação. Então veja que você tem esse argumento de dizer que o anticristo já surgiu porque tem
mestres em teologia, tem teólogos renomados, estudiosos que apontam, afirmam tal coisa, isso a gente não pode sustentar. Porque da mesma forma que você vai ter líderes religiosos, teólogos renomados que apontam que o anticristo já está no nosso meio, você vai ter também teólogos renomados, estudiosos bíblicos, acadêmicos que apontam que ele não vai estar no nosso meio, tá bom? Então, esse argumento da academia, de que tem acadêmicos sustentando, isso é de pessoas que não estudaram direito sobre o tema e tem uma opinião formada e quer pegar a opinião formada dele e embasar em algum acadêmico que sustenta essa perspectiva dele. Porque, como eu pude mostrar para vocês aqui, a balança é dividida. Você tem acadêmicos que defendem que o anticristo já está no nosso meio e tem acadêmicos que defendem que o anticristo ainda não está no nosso meio. Tá bom? Então, o que eu posso dizer, nós podemos dizer sobre isso aqui, antes da gente avançar para o próximo ponto? Bom, o que a gente consegue observar, analisando as consequências, é que a ideia do anticristo é de uma representação máxima do mal, né, que vai estar aqui na Terra atuando contra Cristo e o seu povo. Então, dentro disso, toda vez que se levanta um grande opressor, essas pessoas são consideradas anticristo. Se essa opressão não tem um nome específico, mas é um grupo, aí então aquele grupo é considerado dali que vai sair o anticristo, né? Então eu trouxe para vocês aqui essa ideia desde Nero e veio passando até hoje. Todo grande líder mundial que fez um grande mal, ele foi considerado anticristo. Todo grande líder, ou todo líder famoso que teve grupo de pessoas apoiando e grupo de pessoas contra, aquele grupo de pessoas contra também em algum momento o chamou de anticristo. Você quer ver um exemplo? No Brasil, a gente passa ainda, né, por uma grande divisão, né, uma grande divisão mesmo política. Você tem praticamente 50% de público que apoia o Lula e 50% de público que apoia o Bolsonaro. Então, para esse público que apoia o Lula, que o Lula é o certo, para esse público, o Bolsonaro é o anticristo e veio poder acabar com o mundo. E muitas pessoas já falaram isso. Da mesma forma que aquele grupo que apoia o Bolsonaro, né, aquele grupo que defende que Bolsonaro é um líder cristão, um líder evangélico, que está defendendo os princípios bíblicos da família, eles então interpretam que o Lula é também um anticristo, que o número 3 está associado ao anticristo, que a estrela está associada ao anticristo e tudo mais, tá? Então, toda vez que eu tenho uma grande mudança no mundo, eu vou ter pessoas associando isso ao anticristo. João, ele fala assim dos anticristos, que muitos têm se feito anticristos. O apóstolo João vai falar sobre isso, né? E quando você tem uma ação global de um grupo, esse grupo também é chamado de anticristo, ou seja, o anticristo vai surgir dali. Então, por exemplo, quando estava tendo muito aquela questão de Brasil e União Soviética, Brasil e Rússia, né? Estados Unidos e União Soviética, e como nossos produtos, o cristianismo aqui no Brasil teve muita influência americana, por exemplo, então a ideia que se surgiu era o seguinte: o inimigo é russo. Aí Gog e Magog era interpretado como era na Rússia, o anticristo ia vir da Rússia e por aí vai. Outro grupo interpretou certa vez que o anticristo viria de Roma, do papado. Outro grupo interpretou hoje, posteriormente, que por causa do Covid, o Covid veio da China, que o anticristo vai vir da China. E o que isso é importante? Por que nós estamos falando isso? Porque não é bem por aí. Quando você analisa a história, e João fala de anticristos, no plural, você vai entender que não é isso que a Bíblia está falando.
Ela está falando que várias coisas ruins vão acontecer, mas que quando o anticristo chegar, vai ser aquela pessoa que não vai ter dúvida que ele é o anticristo. Tá? Ou seja, tem muita coisa ruim acontecendo. Mas, por outro lado, quando ele chegar, eu vou ter que olhar para ele e saber, esse é com certeza o anticristo. Então não é simplesmente por coisas ruins, tem que ter algo a mais. Tem que ter algo a mais para me entender se o anticristo já veio ou se ele não veio. Né? Então, uma das primeiras propostas que nós temos é entender Daniel 9. Daniel 9, as 70 semanas, eu acho que é o caminho para você entender sobre a figura do anticristo e se ele já está no nosso meio ou não. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as 70 semanas que está lá em Daniel 9. Eu tenho um curso gratuito que eu disponibilizei para vocês aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Eu fiz esse curso, disponibilizei ele em 4 aulas, tá? Um curso gratuito. Se você quiser participar desse curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, chama 70 Semanas de Daniel. Entra lá e participa desse curso para você entender como funciona 100% as 70 semanas. Aqui eu vou tocar nesse assunto simplesmente para a gente se ater ao anticristo, tá bom? Então, lá nas 70 semanas, em Daniel 9, 26, tem algo que me chama a atenção. Diz assim, ó: depois das 62 semanas, será cortado o príncipe, o Messias, mas não para si. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas as assolações. Se você participou do curso lá, se você não participou, participe depois, você vai entender que esse povo de um príncipe que há de vir vai causar essa destruição na pausa entre a semana 69 e a semana 70. Lá eu explico para você por que essa ação desse povo de um príncipe que viria não pode acontecer durante as 70 semanas. Por que, de acordo com as informações lá, essa destruição do santuário e toda essa ação do povo do príncipe que havia de vir não pode acontecer entre as 70 semanas, mas sim entre uma pausa entre a semana 69 e a semana 70. Tá? Tem que acontecer nessa pausa. Então esse povo de um príncipe que há de vir, qual era esse príncipe que há de vir aqui? É o anticristo. E aqui está falando assim, olha, vai acontecer uma série de coisas até a semana 69. Quando chegar na semana 69, vai haver uma pausa na contagem das semanas. Entre a semana 69 e a semana 70 vai haver uma pausa aí na contagem. Nesse período, o povo de um príncipe que há de vir virá trazendo muita destruição. Tá? Virá trazendo muita destruição. Qual que é esse povo de um príncipe que há de vir? Esse povo são os que a Bíblia vai chamar através de João de anticristos, né? São grupos que são levantados, líderes que são levantados, que entram para poder trazer um mal, uma grande destruição. No caso específico de Daniel 9, 26, aqui está falando da destruição de Jerusalém. Da destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 pelo general Tito. Tá? Aqui no caso específico de Daniel 26, está falando desse acontecimento. Mas eu quero trazer isso aqui para mostrar o seguinte, que isso é um princípio do povo que há de vir, o povo de um príncipe que há de vir. Por quê? Está falando aqui, ó, o povo está aqui, mas o príncipe ainda não está. Certo? Ó, o povo de um príncipe que há de vir. Então é como se você fosse fazer quando tem um show, né? E de repente as pessoas vão lá para poder ver o show de um determinado artista e todo mundo está aguardando aquele show. Mas antes daquele show começar,
você tem bandas menores fazendo uma abertura, cantando algumas músicas até o show principal começar. Entende? Você não está ali por aquela banda pequena, você comprou ingresso para poder assistir o show do fulano de tal. Mas até o show dele chegar, outras bandas pequenas estão cantando. Eles estão fazendo uma abertura para a banda principal que vai chegar. Então, da mesma forma, é esse povo de um príncipe. O príncipe deles ainda não veio, vai vir no futuro. Só que eles já chegaram. Eles já estão em atividade, né? Então, isso faz a gente conseguir entender o seguinte, que ao longo da história, não somente o evento narrado aqui em Daniel 9:26, tá? Que foi a destruição do santuário, mas todos aqueles eventos que vêm acontecendo ao longo da história, destruições, grandes líderes fazendo mal, eles fazem parte desse povo do príncipe que há de vir. Mas que o príncipe ainda não veio. E como que eu posso entender que o príncipe ainda não veio? Porque aí, quando eu vou para o capítulo 27, o versículo 27, diz assim, ó: ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, veja bem, a questão para o vídeo não ficar muito grande, eu não expliquei aqui por que aquele povo de um príncipe que é de vir, do versículo 26, tem que agir antes da semana 70. Mas, igual eu te falei, você tem que assistir esse vídeo, participa do meu curso, que você vai entender por que isso vai acontecer. E aqui no versículo 27, me informa que quando o anticristo vier, quando esse príncipe chegar, esse príncipe ele vai estar dentro da semana. Ele já não vai estar atuando como seu povo antes da semana. Ele vai estar atuando dentro da semana, tá? Se eu continuo lendo os outros versículos, diz assim que ele vai estar atuando, né, por uma semana e que essa semana será abreviada. Ou seja, então se eu sei que essa semana é a grande tribulação, tá? Eu interpreto que essa semana é a grande tribulação. E a grande tribulação, ela vai se dar quando? A grande tribulação, ela vai se dar somente quando a igreja for arrebatada. Então a igreja vai ser arrebatada. Depois que a igreja é arrebatada, inicia-se o período da grande tribulação, a última semana das 70 semanas. Então, de acordo com Daniel, o anticristo ou príncipe que havia de vir, ele vai chegar agora. É nesse momento. Nesse momento que então chega o príncipe que há de vir. E aí, você pode pensar o seguinte: não, então é fácil. Então, o anticristo ainda não está no nosso meio, certo? Não. Mas como não? Você não acabou de dizer que ele vai vir na grande tribulação? Então vamos lá. Jesus falou assim que acerca daquele dia e hora que ninguém sabe, a não ser o Pai, né? Ou seja, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando vai iniciar a grande tribulação aqui na Terra. Percebe? Eu não tenho noção. Nem o diabo sabe quando a grande tribulação vai começar, porque a grande tribulação só vai começar quando Jesus arrebatar a igreja. Porém, o que se sabe é que Jesus arrebatou a igreja vai lá receber as bodas do Cordeiro, vai para a festa chamada Bodas do Cordeiro, o mundo aqui entra no que é chamado de grande tribulação. Então, se no momento em que vai acontecer um evento surpresa, que vai ser o arrebatamento da igreja, automaticamente começa a grande tribulação, certo? Então, tem que existir uma pessoa aqui já preparada para que assim que o Jesus voltar e arrebatar a igreja, essa pessoa que está preparada aqui
já se levante como o anticristo. Tá? Já se levante como anticristo, porque o período dele aqui vai ser de 7 anos no total. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, o que nós entendemos é que é o seguinte: em todo o período, o diabo sempre teve pessoas, preste atenção nisso, em todo o período da história, o diabo sempre teve pessoas que poderiam ser anticristo, mas não eram ainda o anticristo, porque o período do anticristo ainda não começou. O anticristo ainda não tem a força que ele vai ter. Então, a todo momento, o diabo tem uma pessoa que pode ser, que pega todas as qualificações para ser o anticristo. Daí aqueles grandes teólogos apontarem pessoas na sua época para ser o anticristo. E poderiam ser. Se de repente Jesus voltasse na época de Nero, Nero talvez seria o anticristo. Se quem sabe Jesus tivesse voltado na época de Hitler, Hitler teria sido o anticristo. Tá? Então é para vocês entenderem que a todo momento o diabo ele tem alguém já preparado para ser o anticristo. Mas essa pessoa ela só vai assumir como anticristo quando Jesus arrebatar a igreja. Então a pergunta, o anticristo já está no nosso meio? Teologicamente, a resposta mais sensata é: não tem como sabermos. Por quê? Porque vamos supor que Jesus ele vai arrebatar a igreja daqui a 200 anos, tá? Jesus vai arrebatar a igreja daqui a 200 anos. Se Jesus arrebatar a igreja daqui a 200 anos, o anticristo ainda não nasceu, porque até então, até onde nós conhecemos, nenhum homem hoje vive 200 anos. Então, se Jesus vai arrebatar a igreja daqui a 200 anos, o que eu acredito que não demora tudo isso, mas é só um exemplo para ficar didático, o anticristo ainda não nasceu. Então, nesse caso, a resposta seria não, o anticristo não está no nosso meio. Agora, se Jesus for arrebatar a igreja daqui vamos colocar aqui, uma semana, daqui a uma semana, Jesus vai arrebatar a igreja. Tem como você saber isso? Não tem. Então, se Jesus for arrebatar a igreja daqui a uma semana, o anticristo já está no nosso meio? Já. Ele já está no nosso meio e já é um homem formado. Porque daqui a uma semana, para ele assumir, ele tem que ser um homem formado, ele já tem que ter uma influência muito grande no mundo, e na ONU, em locais muito fortes, para ele já começar a exercer a sua influência política. Então ele já existe, ele já é um homem formado, tá? Que já está presente na sociedade, que ninguém nem sabe que é, provavelmente acha que ele é um homem muito bonzinho, tá? Ele é um grande líder, e que nesse momento, que uma semana, ele vai começar já a ser separado pelo Satanás, pelo seu anticristo. Agora vamos para uma outra hipótese. Jesus vai voltar daqui a 60 anos. Então, nesse caso, provavelmente o anticristo já existe, mas ele ainda é um bebê. Ele já existe, ele nasceu agora, ou provavelmente ele vai nascer por agora. Mas ele ainda é um bebê. Mas esse bebê, daqui a 60 anos que Jesus voltar, ele vai ser o anticristo. Tá? Então essas são as informações que eu tenho para passar para vocês hoje. Não adianta eu querer pegar simplesmente a minha perspectiva, aquilo que eu entendo, né, e passar para você como é certo. Eu tenho que trazer para você esse lado mais acadêmico, para você saber que tem várias versões. O que eu estou falando é uma linha de pensamento, né? Como você viu aqui, tem vários teólogos que pensam diferente do que eu. Então, essa é a minha linha de pensamento, você tem todo o direito de concordar ou de discordar. Só pedimos, né, que se você não concordar com o que eu passo, que nós possamos discordar com classe, discordar com ética. Coloca nos comentários que você discordou, que você não concordou, você quer fazer algum vídeo, resposta, tudo certo. Desde que nós façamos isso com ética, sem briga, porque a ideia do servo de Deus, eu acredito que não deve ser brigar, né? Eu acho que a ideia nossa, como evangélicos no YouTube, é trazer
cada vez mais informações para um público que quer aprender mais sobre a palavra de Deus. E esse público agora ele vai entender que tem denominações diferentes com várias visões diferentes. Então eu vou trazer aqui a minha visão, você pode trazer a sua visão, pode discordar da minha visão com classe, né? E dessa forma, quem estiver assistindo, ele vai analisar aquilo que ele acha melhor concordar ou discordar, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.